Pense em um filme esquisito, mas será que ele é bom ou só essa esquisitice toda aí já é o suficiente? Little possum, black as sin. Fala galera, sou a Habitude, eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, hoje eu falarei sobre Possum, um filme de 2018, bem estranho, e farei aqui a minha breve análise. Se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like para me ajudar, comenta e bora lá. A história rola em torno de Philip, um artista de teatro de marionetes que retorna à sua terra natal carregando uma criatura em sua mala. Ao tentar se livrar dessa coisa, ele se depara com lembranças assombrosas do seu passado e uma série de acontecimentos inquietantes. Entre realidade e pesadelo, Philip é obrigado a encarar memórias que ele preferia esquecer. I recall. Your school, wasn't it? There, lad. I had no idea. Como eu disse antes, Possum é um filme esquisito em todos os sentidos, do início ao fim. A começar pela imagem, né? O filme ele foi filmado com 35mm, ao invés de utilizar tecnologias já digitais, para dar essa estética mais envelhecida, granulada e estranha mesmo. Uma coisa que eu percebi que gera um certo incômodo é que quando não há movimento na tela, a imagem fica beleza. Só que, o Philip começa a se mexer ou caminhar, parece que ele está andando numa velocidade diferente, sabe? Ele fica meio travado, é muito esquisito. Parece que o frame rate fica diferente. E acho que tudo isso se deve à performance do protagonista, né? O Philip, ele anda de um jeito diferente, parece que está carregando o peso do mundo nas costas. E o fato do movimento dele ser mais devagar, talvez ajude a gente ter essa sensação aí. A trilha sonora é ótima e histórica. Foi a primeira vez que a BBC, Radiophonic Workshop, produziu uma trilha sonora completa para um longa-metragem. O grupo existe desde os anos 50 e sempre foi conhecido por efeitos sonoros, ou então músicas mais experimentais, tanto para rádio e TV, e especialmente a trilha sonora clássica conhecida no Doctor Who. Os atores entregaram exatamente o que a obra pede e mandaram bem. O diretor e roteirista Matthew Holness, que curiosamente veio da comédia, pois é, acredito que ele fez exatamente o que queria. Até porque a história do filme veio de um conto que ele mesmo fez. Mas como espectador, eu achei que os dois principais problemas do filme vêm exatamente do roteiro e da direção. É uma experiência cansativa, confusa e pouco recompensadora. Tem boas intenções, boas ideias e uma mensagem interessante, mas que, ao meu ver, peca no ritmo, na execução e na falta de respostas para tantas perguntas que o filme faz. You find him? Possum é um filme propositalmente estranho, influenciado pelo conceito de estranho familiar do Freud. Aborda questões intensas como culpa, medo, depressão, traumas e solidão. É repleto de questionamentos e pouquíssimas respostas. É uma obra autêntica, é verdade, e que pode aí agradar alguns e desagradar muitos outros. É uma experiência difícil, mas por um motivo ruim, ele é chatíssimo. Artisticamente, ele tem o seu valor, mas eu não gostei do filme. O maior desafio não vai ser entender, compreender o filme, mas sim terminar de ver ele. Mas apesar de eu não ter gostado, ele ainda assim me fez pensar por 1 hora após terminar de assistir. Vale ressaltar que a falta de respostas exige muito mais a interpretação do espectador. Minha nota final vai ser um 4 de 10. A partir de agora eu vou destrinchar um pouco mais sobre o filme com spoilers e explicar também a minha interpretação em relação ao final. Então haverá spoiler, esteja avisado. Muitos devem se perguntar por que o filme se chama Possum. Primeiro que Possum é um animal muito mais comum nos Estados Unidos, na Europa. Ele é um marsupial mais próximo do gambá, que tem como principal característica se fingir de morto quando é ameaçado. E é exatamente assim que o Philip vive a vida dele. Então, durante toda a obra, ele tá meio que se fingindo de morto, né, cara? Ele é praticamente um morto-vivo. Diante de tantos traumas, né, que ele passou e coisas que ele sente, a vida dele travou e ele não consegue seguir em frente. Philip é um cara nitidamente atormentado. Ele carrega traumas por um conjunto de fatores há muito tempo. Não fica claro tudo o que ele passou, mas acredito que a perda dos pais,
né, o desafio ali, a dor do luto. O bullying, porque com certeza ele foi vítima de bullying, talvez ainda seja. Inclusive a história que ele conta sobre a raposa, eu interpretei que na verdade não há raposa. Ele é a raposa, né? Ele que estava ali na mão dos garotos que, enfim, fizeram tudo que fizeram ali. E talvez o que mais tenha o afetado foi exatamente seu tio Morris. No final descobrimos que ele é um cara escroto, mal pra caramba, responsável por vários crimes, né, com outros garotos e até mesmo o sumiço, né, daquele jovem menino ali. Ele abusava do seu sobrinho, né, seja com chantagens emocionais, tortura psicológica ou até mesmo algo mais físico. Já sobre a criatura, é uma maneira materializada, né, que representa todos os sentimentos que o Philip carrega na sua bagagem, né, todo esse tempo. Medo, traumas, culpa mesmo relacionada ao próprio tio, porque ele foi capaz de interferir, né, nas ações do tio, de entregar ele para a polícia, de se defender, né, então ele assumia muito essa carga emocional, ele absorvia, né, essa responsabilidade, somada à depressão, tristeza, dentre outras diversas coisas aí. E ele sempre tentava se livrar, mas não conseguia, né, porque ele precisava dar um passo diferente. E quando ele decide finalmente abrir a porta do quarto dos pais, é quando ele de fato encara a realidade, né, enfrenta os fatos. Ali é uma mudança de chave. E diante desse impulso de coragem, ele enfrenta o seu tio, salva o garoto que estava desaparecido e parece começar a aprender a conviver com aquele monstro. Ele não se curou ainda, mas a presença daquele monstro materializado e a forma que ele encara ele, já demonstrando não ter tanto medo, significa que ele passa a lidar melhor com aquilo, né? A lidar melhor com os seus sentimentos, para quem sabe um dia finalmente se recuperar. Então é isso, comenta aí o que vocês acharam do filme, do vídeo, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho e deixa o like para me dar uma força aí. Demorou? Até a próxima, valeu!